Eu acho que a principal mudança é que até então a gente tinha uma empresa focada no produto. Então o que importava era o café, a origem, a torra. E não que isso não seja importante. Só que para você viver mais 15 anos, toda empresa vai ter que migrar para uma empresa focada no cliente. Então, já teve uma época que produto era diferencial, teve uma época que serviço era diferencial, e hoje em dia são duas premissas básicas para você existir. Legal. Então agora a gente está tentando ter uma cultura de que todo mundo na empresa passe a ser uma empresa obcecada pelo cliente, o que esse cara quer, que ele vai contar pra gente qual é o futuro e para onde a gente tem que ir. Hello everyone, this is Carlos. Thank you very much for listening. I'm in Brazil and I had the pleasure of interviewing Felipe Braga. Felipe Braga, who's the CEO of a renowned coffee chain in Brazil called Suplicy Cafés. So we'll be talking about the future of coffee shops. This network is quite interesting. I had the pleasure of interviewing the founder of the network, and today I'm sitting with the CEO. We're going to be talking about the future of coffee chains and some of the innovations that they've been working on. So I'll switch it to Portuguese, and I'll ask you also to check this interview on our YouTube channel. So hope you like it. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Cara, eu queria começar eu sempre peço para as pessoas fazerem uma apresentação, o big picture, né? A apresentação mais global delas. Então fala aí quem que você é, fala um pouquinho sobre você, como é que você veio parar no Suplicy, e aí a gente começa com falar sobre digital. Então, Suplicy foi a primeira rede de marcas de cafés especiais do Brasil. Só não foi a primeira loja porque abriu uma em Curitiba com 30 dias antes. Foi fundado pelo Marco Suplicy, que você já entrevistou. E no fim de 2013 para 2014, um fundo de investimento fez um aporte no Suplicy, trouxe uma tese nova. E eu era um dos investidores do fundo. Fiquei acompanhando 2 anos como é que a empresa ia. E o fundo ele era um fundo que pôs capital para a empresa crescer. Na época não aconteceu isso. Então no fim de 2016, numa reunião de conselho, a gente resolveu pivotar a estratégia, mudar a estratégia do negócio. Foi quando eu entrei. Ok. A gente ficou 6 meses como um comitê de gestão, sem estar no dia a dia, sem estar diretamente no negócio, e depois, com a abertura da primeira loja de reposicionamento, eu entrei como CEO da empresa. Tá, você entrou como CEO, aí quando vocês pivotaram, você entrou como CEO? Então, basicamente, o que a gente fez na época foi o que o Marco fez 15 anos atrás. A gente olhou para fora e viu para onde o mercado estava indo. Ok. Eu acho que a principal mudança é que até então a gente tinha uma empresa focada no produto. Então o que importava era o café, a origem, a torra. E não que isso não seja importante. Só que para você viver mais 15 anos, toda empresa vai ter que migrar para uma empresa focada no cliente. Então, já teve uma época que produto era diferencial, teve uma época que serviço era diferencial, e hoje em dia são duas premissas básicas para você existir. Legal. Então agora a gente está tentando ter uma cultura de que todo mundo na empresa passe a ser uma empresa obcecada pelo cliente, o que esse cara quer, que ele vai contar pra gente qual é o futuro e para onde a gente tem que ir. Tá? Muito legal. Quantas lojas vocês têm hoje, o Suplicy? Aí você me fala o modelo também, se é franchise e são lojas próprias. Quando a gente entrou eram 2 lojas próprias e 13 franquias. Ok. Hoje a gente está com 22 lojas ao todo, sendo 6 lojas próprias. E o que a gente mudou principalmente nas lojas próprias é que elas são praticamente todas diferentes. Então a gente adotou uma tese de anti-chain. A gente não quer mais ficar copiando e colando a mesma loja em todos os lugares. Então a gente está aqui num espaço cultural, público, no meio da Avenida Paulista, que tem um serviço de atendimento, tem um cardápio, uma proposta de momentos do dia completamente diferente das outras lojas. Então, por quê? Porque a gente entende que o cliente daqui não é o cliente do Jardins, que não é o cliente do Farol Santander que você conheceu, e aí a gente acha que quem tem que se adaptar
é a empresa, não o consumidor. O consumidor, ele quer a experiência dele mais fluida possível. Muito legal. Me fala um pouco da sua estratégia de expansão dessas lojas. Como é que vocês identificam o ponto? Vocês estão fazendo uma pesquisa? Como é que funciona? Como é que vocês entendem que aqui pode ser um ponto interessante para o Suplicy? A gente está, como você falou, num espaço cultural. Eu estou vendo que o Suplicy está muito perto de cultura, de alguma forma, certo? Então é uma coisa bastante legal, me interessa bastante, me abre os olhos com proposta de valor também. Eu estava no Espaço Santander ontem, sensacional, e o Suplicy está lá. Eu estou aqui no Mirante, uma coisa bem São Paulo, o Suplicy está aqui com umas fotos aqui, né? O Suplicy, no DNA da empresa, sempre teve isso. Então, na primeira loja, lá nos Jardins, na Alameda Lorena, o Marco já usava a parede para fazer exposição de fotografia. Quando o MASP quis fazer uma cafeteria, a gente foi convidado. A gente tem uma loja no MASP até hoje. Então foi algo que é do DNA da empresa se associar a esses ambientes culturais. E lógico, a gente começou a fazer uma busca mais ativa. Desde que a gente mudou a estratégia para falar assim, pô, me apresenta a oportunidade que eu crio um conceito de cafeteria para esse lugar, a gente começou a ser cada vez mais convidado para esse tipo de ambiente. Então, quando a gente foi convidado para assumir aqui, foi logo depois que a gente ganhou a unidade no Farol Santander que o pessoal daqui falou, pô, vocês ganharam lá, o que vocês fariam aqui? Tipo, me apresenta uma ideia, sabe? Então, basicamente, o Suplicy sempre teve aliado esse lado cultural e que a gente quer continuar estando. Porque é um cliente que entende a proposta do produto, entende o conceito do tipo de atendimento, ele está muito alinhado com o que a gente faz. Okay. Normalmente é um cliente mais viajado, mais estudado, qualquer coisa assim, então ele entende melhor um produto premium, onde a nossa proposta é sempre agregar valor, não é cortar custo. Então acaba tendo um fit bom de público. Legal. Vamos lá, então. Joia, Suplicy hoje muito voltado para a cultura, para agregar valor através da qualidade, certo? Certo. E digital. Então, Se está faltando alguma coisa aí, me fala nessa proposta de valor. Quando eu entrei, a proposta era para refazer o e-commerce. Era essa o começo da história. E até hoje é o mesmo, a gente não refez. Porque a gente entende que não dá mais para você tratar assim, vamos fazer só a loja virtual aqui e o resto da estratégia é desvinculado. Tem que ser uma coisa só. E o que a gente entende muito também é que a gente quer se aproximar de novas gerações. Que hoje são os millennials, amanhã é o Z, depois o Alpha. E para esses caras a experiência é única. Não tem muito essa distinção do on e do off, essas diferenças de como eu consumo, né? Então o digital também é algo que a gente está tentando trazer como... Ele tem que ser 100% na companhia. Okay. Então, em vez da gente começar mudando a carinha do site, fazendo retrofit, olha como eu sou, digital não. A gente começou dentro da empresa a mudar os sistemas de gestão que a gente usa, os meios de pagamento que a gente aceita, para que a cultura do digital venha de dentro para fora. Excelente. Então hoje a gente fez um aplicativo de Order and Pay Ahead em parceria com a Visa, que está evoluindo para ser o nosso aplicativo de Honest Market dentro de todas as WeWorks, que a gente tem loja dentro. Então é uma loja de self-checkout, que o cara não precisa interagir com ninguém, ela pode funcionar 24 horas. E amanhã eu quero centralizar a experiência do usuário nesse aplicativo. Então vai ser seu programa de fidelidade, vai ser onde você vai fazer sua assinatura de café para tua casa. Então o digital ele não é só o e-commerce, ele não é só um site, né? Ele é parte da experiência global com a marca. Legal. E eu acho que o ponto que você tocou talvez seja o mais importante, a digitalização de dentro para fora. O meu pai, ele tem uma... Eu sempre uso o meu pai como exemplo. Ele tem uma camisaria que chama Camisaria Fascínios, aqui em São Paulo, no Brasil. Eu trabalhei bastante tempo com ele. E aí, há, 10 anos atrás, a nossa questão era esse negócio de trazer... O negócio era trazer o e-commerce. Só que hoje, cara, o negócio sabe, como é que você trabalha os processos internos, porque o e-commerce é só mais uma loja, mas a experiência tem que estar grande, né? Tem que estar dentro da cultura mesmo da companhia. Eu queria entender quais são as principais ações hoje que você está tomando aí, que você está com o seu time nessa jornada digital do Suplicy.
Eu vi algumas coisas que você falou, que eu até li, né? Do POS, você tem, acho que esse, como é que chama? Honest Market. Eu queria entender quais são as suas principais ações. Porque a gente pode falar também que algumas coisas são mais de front-end, como um aplicativo que você acabou de me mostrar, mas eu também o back-end, o que a gente não vê e que faz total diferença para essa experiência. Então, assim, o consumidor lá na ponta, e a gente mesmo como consumidor, vou pegar teu exemplo da camisaria. Outro dia eu vi tem uma camisaria que foi comprada porque ela digitalizou todos os processos internos e o que ela tinha, na verdade, era um grande big data de qual é o tamanho médio do brasileiro. Perfeito. E aí uma marca de roupa comprou o cara, continua fazendo camisa sob medida, só que isso possibilitou ele refazer toda a modelagem das lojas, porque ele tinha a medida de 20 mil brasileiros que combinavam com aquela marca. Isso você não consegue surgir isso através, é só fazer um aplicativo para o cliente pôr as medidas dele. Não é isso. Você tem que estruturar seus bancos de dados, você tem que estruturar seus processos, o RP. Então, se você não conseguir primeiro integrar a empresa por dentro, todo o resto é casquinha, assim, sabe? É muito frágil, você constrói um castelo de cartas. Perfeito. Então, o bordão que todo mundo adora da transformação digital, ele é lento, ele tem que começar dentro, você tem que digitalizar teu financeiro, teu RH, contas a pagar, para só então você chegar lá na ponta com o cliente. Pode ir. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um aplicativo e ele ainda não é integrado no nosso RP. Ok. O que significa que é um grande problema. Desafio. Por quê? Porque a gente usa, na grande maioria das vezes, ferramentas de mercado e o cara não é ainda tão aberto à integração, ele gosta de se cercar de muros para você não abandonar ele. Eu acho que essa é a maior dificuldade que as empresas encontram hoje de transformação digital. Tem milhares de startups que querem resolver um probleminha lá da ponta. Você fala, putz, isso tem um impacto na empresa inteira. Exatamente. Então não adianta, agora eu tenho um QR Code dinâmico na gôndola. Legal, e como é que isso avisa no teu RP que o preço mudou? Então tem uma dificuldade grande dentro do administrativo. Então... E hoje vocês têm muitos sistemas, acho que fala legado em português, sistemas velhos aqui dentro do Suplicy também? Cara, nossa sorte é que a gente acabou... Sorte não, acho que foi uma competência aí das gestões anteriores de... A ferramenta que a gente escolheu de automação de loja, a ferramenta que a gente escolheu de RP, de CRM, são hoje as líderes de mercado. Então elas evoluíram e não ficaram tão ultrapassadas. O ponto que dói hoje para o Suplicy é que elas não querem se conversar, vamos falar assim. Entendi. Porque como são os líderes de mercado, são os concorrentes, e aí eles ficam querendo te vender. Não, eu sou seu RP, usa também meu sistema de loja. Sou seu sistema de loja, usa também meu RP. Então eles não querem tanto fazer essa integração. Okay. Então a gente usa ferramentas de ponta, mas que ainda não se conversam como a gente gostaria. Ok. Interessante. Fala pra mim as suas iniciativas hoje. Você falou um pouco do back-end, que é interessante, muito interessante. Agora, essas principais ações aí para estar atraindo esse público novo, eu vi que vocês têm um aplicativo, né? Vocês têm micro shops ou micro lojas. Vocês têm o aplicativo que trabalha com geolocalização, mobile, questão de pagamento com self-checkout. Conta aí pra mim, conta um pouco pra gente. Acho que a ideia é... Eu trabalhava em startups.com, a nossa chefe de operações também. O nosso CFO estava comandando um escritório no México de uma empresa de servidores. Então todo mundo tem esse mindset muito .com, digital. Então, acho que não existe assim a nossa lista de iniciativas. O que a gente fala assim, como é que a gente pega uma empresa de 15 anos, que no fundo é uma empresa de commodity e varejo, a gente está falando de café e cafeteria, e faz uma transformação para ela virar quase que uma startup, para ela ganhar escalabilidade, todas as iniciativas serem replicáveis. Então, hoje nós somos café do escritório de mais de 200 empresas aqui em São Paulo. Então, Facebook, LinkedIn, Apple são clientes nossos. Então, como é que a gente sai de um mundo onde eu mando um pedido por e-mail, entrego para um motorista e
uma experiência de delivery, onde o cara lá do Facebook me faz o pedido, ele recebe, seu café está sendo torrado, log, o Rappi, o entregador, o autônomo está levando o produto para você. Então, acho que é muito mais, a gente pensa assim, como a gente dá escala e crescimento, sem ter que ser dono de tudo, né? Então é quase que um pensamento de startup. E aí as iniciativas digitais, elas na verdade elas são as soluções para problemas, elas não são... Ela é o meio, ela não é o fim. Acho que nunca o fim é falar assim, não, o que eu quero é um aplicativo. Não, o que eu quero é uma loja com menos filas, então eu faço um aplicativo. Ok. Entendeu? Acho que é esse o nosso pensamento. Como é que eu resolvo meus problemas com tecnologia? Muito legal. Conta um pouco dessa... desse trabalho com B2B que vocês têm aí. Eu acho muito interessante, eu não sabia disso. Tá, então, Suplicy, a gente vende café para o varejo, vamos falar assim, então para supermercados. A gente vende café para restaurantes e hotéis que querem servir nosso café. E a gente tem uma linha de café para escritórios, com solução completa. Então tem a máquina, moe na hora, faz o expresso. E nos três é a mesma coisa, a gente quer agregar valor. Eu quero ter um produto de melhor qualidade, um produto mais fresco. Querendo ou não, é um produto mais saudável, por definição. Nosso produto é um café livre de impurezas, então não tem pedra, não tem galho, não tem casca ali quando é torrado. E o que a gente vê muito, principalmente no empresarial, é que o ambiente de trabalho tem que virar um benefício para reter talentos. Então é por isso que todo mundo tem esses escritórios super descolados. E, cara, o café é um ativo. Então, você pegar, principalmente escritório, empresas de tecnologia que tem aqueles programadores trabalhando 12 horas sem parar. Cara, o café é um ativo ali para reter esses caras. Então, acabou sendo uma das nossas principais linhas de negócio. Vou te falar que já representa, sei lá, 25% do faturamento da empresa. Assim. Sensacional. Muito legal. Eu não sabia disso. Hoje, a gente está praticamente fazendo um amarrado aí da entrevista. Eu trabalhando com a Vetex, eu acho que é muito legal o que você falou. Você falou até de 15 anos, né? Eu acho que é bem desafiador você ter esse horizonte. Uma coisa que o Mariano Faria, que é o fundador da Vetex, ele fala bastante, que é, se você quiser talvez sobreviver, você tem que tomar essas iniciativas. Que é isso, de dentro para fora, cara, sabe, tá fazendo... Você não precisa mais ter, como é que ele fala, CAPEX, tudo é OPEX, né? Então, Operational Costs, Operational Expenses, cara, a plataforma não precisa ser sua. Onde você vê o what's next, o que é o futuro para você do Suplicy? Vamos falar num horizonte mais próximo, tanto em termos de tecnologia, o que vocês estão mirando aí? Eu acredito que só tem dois tipos de empresa. Ou você corta custo, ou você agrega valor. Isto posto, eu não sei cortar custo, o meu café não é mais barato que o de ninguém. Então a gente tem que agregar valor. Para agregar valor, a gente precisa ter, acho que, alguns pilares essenciais, assim. Primeiro é marca. Né? Então a marca é um diferencial. Então vamos pensar daqui 5 anos, quando a Amazon vai ter a própria marca de café, porque a Amazon vai ter a própria marca de tudo, o que faz o cara não comprar o da Amazon, que é o barato e fácil, e comprar o meu? Talvez seja a marca. Só que, como é que você constrói uma marca, né? A construção de marca com o cliente não é algo racional, é 100% emocional, então a gente está falando de experiência. Então, o que a gente foca muito é criar uma experiência incrível em lojas. Então, eu quero que toda vez que você entre numa loja, você tenha esse fator wow, esse fator, nossa, isso aqui é muito legal. Eu gosto dessa marca. E muita praticidade para você replicar essa experiência na tua casa, no teu escritório. E aí é com tecnologia pura, é comprar com um botão e esse café chegar para você em 48 horas. Então o que a gente acredita muito são esses dois pilares. Lojas como experiência e essa venda direta para escritório e para tua casa como praticidade e comodidade de você conseguir um produto premium sem esforço, né? Tem que ser effortless, assim, eu tenho que apertar um botão e esse café tem que chegar para mim. Então, legal. São os dois pilares que a gente foca muito, experiência na loja e replicar a experiência com venda direta depois. E como é que você vê o futuro no sentido de... A gente está vendo que a cadeia de suprimento está ficando menor. Então, por exemplo, acho que a Brastemp agora criou uma geladeira que você pode
talvez tenha uma cápsula ali que já faz Coca-Cola. Cara, se você pensar realmente em disrupção, um negócio, você vai ter que mudar muita coisa aqui no back-end, né? Essa aí foi fácil porque eu sou o café dessa máquina deles. Da B-Blend, o café é nosso, mas que é a iniciativa da Whirlpool com a Ambev, né? Que é um exemplo. Então acho que primeiro você tem que estar com a cabeça muito aberta. Porque é bom te trazer novidade todo dia, e novas ideias, e novos produtos. E se você começar a falar, não é assim que eu faço, vai doer. É muito difícil achar que, sei lá, inovação, o próximo meio de pagamento vai ser criado pelo Suplicy. Cara, não vai. Então eu tenho que escutar quem me traz a nova ideia e tentar pôr no meu dia a dia. O nosso desafio, vou dar um exemplo, a gente tá com um tuk-tuk, e aí o tuk-tuk era para nosso sonho, né? Não, todo o sistema dele vai ser só um tablet. Aí eu tinha o meu tablet, um caderno onde ela anota, a impressora do fiscal, o tablet do iFood, o tablet do Rappi. Aí quando ela fala, era pra ser um tablet que eu tenho 18. Como é que a gente volta a enxugar isso, integrar? Então, do nosso lado, a gente quer falar sim, todo dia para as novas tecnologias. E o meu trabalho dentro de casa é ligar os pontos. Porque eu não sou uma empresa de tech. Eu tenho 0 programadores no meu time, eu não tenho um CTO no meu time. Então, o nosso trabalho fica sendo assim, tá, como é que a gente aceita as inovações do mercado, que é muito mais competente que eu para isso, mas eu ligo os pontos aqui dentro para isso não virar um caos dentro da empresa, e sim agregar. Legal. Show Certo? de bola, certo? Bom. Cara, muito obrigado, foi show de bola.